Os processos, eles organizam, mas a execução, ela acontece por meio das pessoas. Então, eu posso desenhar o melhor processo, se eu não tiver as pessoas executando da forma adequada, como foi conversado e trabalhado, elas não vão acontecer. O seu tempo é finito. Seria ótimo a gente conseguir sentar com cada um todo dia e falar tudo que a gente tá pensando, discutir, explicar, reexplicar e tal, mas não dá, né? Dinheiro você recupera. Reputação é muito difícil, né? Construção de confiança, reputação, ela é muito difícil. Olá, pessoal. Começando aqui mais um Francamente, o primeiro de 2026, com uma satisfação muito grande. A Giane, que além de uma baita de uma especialista, diretora, é nossa cliente também. Ela cedeu aqui um pouco do tempo dela nesse janeiro de 2026 para falar um pouco com a gente. Ela é diretora executiva na Congregação Santa Cruz e cuida de governança, compliance e sustentabilidade institucional. Giane, muito obrigado por aceitar o nosso convite, abrir um pouco aí um espacinho na sua agenda tão concorrida para vir falar conosco aqui. A primeira pergunta que eu gostaria sempre para abrir o nosso Francamente é pedir a Wikipedia pessoal, para quem não te conhece, para poder conhecer um pouquinho. Muito bem, então, primeiro, Virgílio, quero te agradecer pelo convite, dizer que é uma honra estar aqui com vocês hoje, e em especial para falar de um tema que é tão sensível, mas tão importante dentro das organizações, né? Minha Wikipedia pessoal, eu acho que um ponto importante na minha trajetória, e aí focando na questão profissional, né, é a vivência ao longo desses anos em cuidar de pessoas. Na minha trajetória profissional, eu tive uma experiência longa dentro de uma cooperativa de saúde, que é a Unimed Campinas, e atuava no cuidado com pessoas. E estou há 8 anos trabalhando no cuidado, continuo cuidando de pessoas, mas agora no setor de educação, né? E isso nos transforma como profissional. A formação universitária, ela traz um lado muito lógico e prático, em especial quem faz a administração. E quando você vai para setores onde o fator humano é muito forte, né, isso te traz uma transformação maior ainda. Então, acho que um ponto de destaque seria essa questão da gestão com um olhar mais humanizado. Acho que se eu tenho um legado que eu acredito que eu estou trabalhando para deixar, é esse legado. Nossa, muito legal isso para mim, né? Para a área da engenharia, que a gente foi para gestão, mas com engenheiro sempre. É muito legal ouvir isso, essa questão de preocupação com as pessoas, de olhar desse legado é uma coisa muito importante. E a primeira pergunta para a gente começar a nossa discussão, nosso bate-papo é o seguinte: governança e compliance viraram moda ou viraram necessidade? Boa pergunta. Eu entendo que ela chega no Brasil com uma pegada muito forte em relação à B3, em relação à necessidade que as empresas que operam com participação na Bolsa, elas têm essa necessidade de seguir alguns regramentos. Então, o conceito de regramento, de engessamento do processo, ele chega forte, porque é quase que a questão do accountability, da prestação de contas. Quando a gente olha isso para uma aplicação não tão dura como o mercado de ações, mas dentro das organizações, a gente começa a entender que governança e compliance, ela é um cuidado que você tem com a instituição. Exatamente isso, é um cuidado com as pessoas, com as lideranças, é um cuidado para que haja perenidade dentro da instituição. Só que isso não tem sido trabalhado desta maneira, porque existe uma série de regramentos e forma de executar e implementar, e faz sentido, lógico, porque tem que ter esse regramento. Então, eu acho que o entendimento de que isso é benéfico e não é um punitivo ou uma desconfiança da operação, do gestor, eu acho que isso precisa ser mais trabalhado. E isso veio para ficar. Não dá para pensar no mundo atual sem pensar numa estrutura com definição de papéis, com transparência, com níveis de responsabilidades. E eu falo que isso é libertador, inclusive, porque você sabe qual é o seu papel.
Você sabe o que a organização espera de você e você sabe quais são os limites da organização. Então, isso é libertador para o gestor, inclusive, eu considero como libertador, né? Não, perfeita a colocação. Eu também considero isso, porque como a gente é uma empresa pequena, e temos outras também, mas é pequena a nossa estrutura, tem muito aquela questão de você ser pressionado por diversas áreas, pessoas, é como se todos os stakeholders, você pode ser pressionado por cliente, você é pressionado por aluno, você é pressionado por familiares, você é pressionado por colaboradores, investidores para tomar decisões. E quando você, como gestor, consegue pegar uma folha ali e falar assim, olha, eu gostaria muito de fazer o que você está mandando, mas não pode, é o artigo, eu não consigo fazer isso, porque senão eu vou perder o meu mandato como gestor aqui, como liderança, porque está aqui, quando a gente criou essa empresa, quando a gente criou essa instituição, coisas foram colocadas no nosso acordo de cotista, então eu não posso fazer essas coisas. É libertador, né? É libertador e tira da pessoalidade. Isso. Eu digo sempre que a instituição, nós estamos na instituição, né? Nós podemos deixar um legado, uma história, mas nós estamos de passagem. A instituição é maior do que as pessoas que estão naquele momento dentro da instituição. E a governança, ela segura essa perenidade, né? Porque ela tira da pessoalidade. É muito ruim quando a gestão está muito focada na pessoalidade, porque se mudar a pessoa, muda, às vezes tem um impacto na organização toda, muda todo o estilo de gestão, mudam os resultados. Então, é um fator extremamente importante e importante que as pessoas tenham ciência disso, né? Não, perfeito. Próxima pergunta aqui é, você está como diretora executiva desde 2018, peso nas costas, coordenando a governança e compliance no âmbito nacional, né? E o que mudou em você ao assumir essa responsabilidade? Na posição que eu ocupo na congregação hoje, eu acho que o principal ponto é a gente sai muito do foco da gestão pela gestão, e passa a ter uma compreensão do peso das decisões no nível mais institucional. Então, são decisões que, às vezes, você vai tomar e o impacto ele vai ser amplamente repercutido, né? Então, você toma decisões que vão impactar a vida de muitas pessoas, ou a forma como a operação da organização ela acontece. Então, acho que o principal é a visão macro, aérea, né? Você deixa de olhar para a árvore e começa a olhar a floresta. Porque é isso, você começa a ter que ter uma visão do todo e o impacto que as suas decisões causam sobre esse todo. E é uma baita responsabilidade, né? Então, fazer isso ter a governança e o compliance como pano de fundo para te apoiar também é muito importante nesse aspecto. E é desafiador isso, né? A gente imaginar que uma decisão, uma fala, uma coisa pode ser interpretada por milhares de pessoas de um outro jeito, totalmente diferente do contexto, e dá um... E você vai aprendendo também, é muito interessante isso, você vai aprendendo assim, poxa, eu queria dizer isso e entenderam isso. Então aí você vai aprendendo também a tomar mais cuidado com a forma como você coloca. Então o fator comunicação também é transformador, porque você começa a olhar e fala, poxa, eu preciso tomar muito cuidado, porque o que eu quero comunicar é isso, mas eu preciso tomar muito cuidado para que essa comunicação seja assertiva e chegue da forma correta em todas as pontas. E claro, há um distanciamento também, né? Porque uma posição, quanto mais alta o nível que você ocupa dentro da organização, mais distante das pontas você fica. E a gestão ela é pensada de cima para baixo, mas ela acontece de baixo para cima. Então, se a comunicação não é fluida, se ela não chega adequadamente nos nossos principais parceiros, que são aqueles que estão no dia a dia na operação, você vai falar para o vazio também, porque não vai acontecer. Né? Por isso a visão do todo ela é muito importante. É super importante, porque o seu tempo é finito, né? Seria ótimo a gente conseguir sentar com cada um todo dia e falar tudo que a gente está pensando, discutir, explicar, reexplicar e tal, mas não dá, né? Não, é humanamente impossível. Eu procuro me locomover, eu faço visitas nas nossas unidades, dentro do ambiente que nós atuamos ali na mantenedora, o contato é mais próximo, né? Eu acho que é bacana também, o nosso presidente é uma pessoa muito presente, que nos apoia muito e está o tempo todo com a gente também nesse movimento das visitas, de estar próximo também das pontas, porque não adianta só ter o discurso, né? Você tem que mostrar que você também
faz parte e executa aquilo que está sendo discursado. Então, Total. isso é importante, né? Total. Você veio de uma carreira longa na parte de saúde, né, na Unimed, com gestão de carteira corporativa e projetos de qualidade ISO, que nessa área são bem complicados. O que do setor de saúde você trouxe para a governança do terceiro setor? A minha experiência na Unimed Campinas foi uma experiência muito salutar, muito positiva. A Unimed, pela complexidade do negócio, então a questão de processos, né, o desenho de processos, o cuidado com os processos, a qualidade do serviço, mas também a qualidade dos processos, sempre foram muito focais lá. Participei do processo de implementação ISO na Unimed, então isso foi uma escola, né? Imagino. Porque você aprende bastante. Então eu acho que eu trouxe de lá esse olhar processual de qualidade contínua. Eu brinco muito com o time, né? Eu falo, gente, dá sempre para ser melhor, né? A gente tem... E não é ser uma eterna insatisfeita, é olhar que a equipe, que a gente pode melhorar, porque o objetivo final é a ponta, né? A missão, é o que a gente executa lá na ponta, na missão. Então, eu vejo que eu trouxe isso muito forte dessa vivência profissional na Unimed. Foi um período muito interessante e que trouxe uma bagagem importante para a posição que eu ocupo hoje. E também tem a questão do nível de regulação que a área de saúde suplementar no Brasil tem, né? E parte de educação, da mantenedora, o terceiro setor é muito isso. É, né? altamente regulado. Eu brinco sempre que eu falo, estou há quase 30 anos trabalhando com regulação, né? Tem sempre uma regra. Então, assim, a gente não tem muita liberdade criativa em alguns aspectos, porque você é altamente regulado. Eu entendo que tem que ser regulado, porque na saúde, prestação de serviço de altíssima complexidade e importância. E na educação, nós somos... No nosso caso, como terceiro setor, somos beneficiados por imunidade tributária. Então, nós temos uma responsabilidade social importante. Então, a regulação ela é importante porque ela também faz com que aqueles que são de fato uma instituição séria de terceiro setor permaneça no mercado. E quem não vai conseguir continuar, porque a regulação vai cuidar disso. Né? Eu imagino, no Brasil se libera a questão da regulação, o que vai ter de aventureiro nessa área. E no passado tinha muito isso, né, Virgílio? Porque, assim, tem um termo muito triste que é da pilantropia, né? É verdade, bom termo. Porque no passado tinha essa coisa, né? Antes dos segmentos do setor, na verdade, se organizar e ter essa regulação. Então, a regulação ela faz com que quem é bom, quem é sério, quem trabalha da forma séria, permaneça no mercado. Quem não vai conseguir seguir e uma hora não vai conseguir permanecer. Né? É uma maneira de justiça até. Se autorregula. Se autorregula, exatamente. Qual foi a sua maior virada de chave quando você entendeu que gerir é mais sobre pessoas do que sobre processos, regulação, enfim? Os processos, eles organizam, né? Mas, como eu disse, a execução ela acontece por meio das pessoas. Então, eu posso desenhar o melhor processo que, se eu não tiver as pessoas executando da forma adequada, como foi conversado e trabalhado, elas não vão acontecer. Então, acho que a maior virada, ela está nessa consciência, né, de que a escutativa, o diálogo, antes da construção do processo, que o processo precisa ser construído com as pessoas que estão envolvidas nesse processo, até para que haja um verdadeiro comprometimento das pessoas. Então, acho que essa foi uma virada importante, assim, da clareza dos processos versus o papel das pessoas em toda a sistemática de gestão. E é interessante, né, que o processo, uma vez escrito, está escrito, você consegue auditar, você consegue fazer tudo. As pessoas que trabalham naquele processo estão trabalhando, às vezes animadas, às vezes desanimadas, às vezes elas não são as mesmas, às vezes elas mudam, às vezes... É um desafio constante, né? Sim, é constante e gerir pessoas é um desafio, né? Porque requer que você também esteja bem,
que você se autorregule, que você trabalhe a sua inteligência emocional, que você entenda, né, e deixe claro muitas vezes que questões e conflitos dizem respeito ao problema e não às pessoas. Então, é muito desafiador, né? É porque você tem que estar sempre protegido com o autocontrole, né? Eu tava vendo um artigo do Karnal no final de semana, no Estadão, e tava falando exatamente isso, que as muralhas de Jericó, que ele tava fazendo analogia, lá caíram por falta do autocontrole. O autocontrole é como se fossem as suas muralhas, né? Eu vejo que profissionais de diversas áreas, setores, especialistas ou gestores principalmente, quando perdem o autocontrole, quando explodem, quando eles derrubam toda a barreira, porque daí vira uma relação totalmente aleatória, onde é muito mais cordial de coração, de cordialidade, com a coisa bagunça tudo, né? E pelo menos todas as vezes que eu eu brinco que eu fui emocionada das minhas decisões, eu tomei decisões erradas. Então, eu acho que é um exercício... Claro que com o tempo, com a idade, com a maturidade profissional, você também vai aprendendo que você tem que primeiro estar autorregulado, estar equilibrado para conseguir trabalhar uma decisão que seja coerente, condizente, né? Porque senão você vai azedar o meio de campo ali. Nossa, e azeda as relações, e aí só vão lembrar que você se desestabilizou, não vão lembrar do resto, do porquê ou do resultado disso, né? Vão aproveitar a brecha que eles viram em toda reunião vai vir, eu já tive essa... Acho que é uma das poucas coisas boas da maturidade, aí que você fala, não, eu já vi isso, eu sei que eu não vou nessa. Não, é difícil, eu acho que assim, né, o pessoal tá ouvindo a gente vai dizer assim, até parece que é tão fácil. Não é fácil, não é fácil. É exercício, é exercício. E tem hora que você vai escorregar, e daí você tem que falar, putz, volta 2 páginas, vamos começar de novo. Vou correr 18 quilômetros, eu relaxo. Bom, tem alguma situação real, sem expor nomes, nada assim, em que um problema pequeno virou um risco grande? Eu não vou trazer nenhuma questão pontual, mas eu vou trazer uma visão mais gerencial no sentido, por exemplo, nós somos altamente regulados e nós temos uma obrigação de prestação de contas a vários Ministério da Educação, Ministério Social, Receita Federal, enfim. Então, os nossos processos, eles precisam ser documentados, registrados. Pequenas coisas que parecem muitas vezes bobas, elas podem ganhar uma proporção numa auditoria, por exemplo. Se não teve o registro correto, aquilo pode gerar um problema. Logo que eu cheguei na congregação, nós tínhamos pessoas muito bem intencionadas, mas que deixavam, às vezes, de ter esse cuidado de registros processuais. E a gente fez um trabalho, né? Trabalhamos bastante isso para criar essa consciência, porque às vezes um problema que hoje é pequeno, daqui 6 anos ele vai virar um big de um problema, porque você não tem o registro, você não tem o histórico, mudam as pessoas. Então, culturalmente, os registros, eles eram feitos para os registros mais macro principais, mas aqueles pequenos registros, eles... Alguns sim, outros não era algo padrão. E a gente vem trabalhando, né? Eu falo que vem porque é um processo, não é uma coisa de um dia para o outro. A gente vem trabalhando essa conscientização de que é muito importante que a gente registre, que documente, porque o legado, né, vai ter um legado histórico e isso precisa estar lá registrado, né? Acho que a revolução cultural com o negócio do processo, da padronização, do acompanhamento que vocês estão fazendo lá é gigantesca, assim. Acho que poucas vezes eu vi uma desse nível, assim, de não, é isso, beleza, como diria o Jim Collins, o ônibus vai pra lá, quem quiser tá no ônibus, pô, vem pra cá, tem ar-condicionado, tem água, tem tudo. Tem tudo. Quem não quiser, é outro ônibus que tem que pegar. Porque é importante para a instituição, né? Total, é fundamental. É fundamental. E assim, pensando no segmento que nós atuamos, é até um pouco disruptivo. Total. Porque isso é muito comum numa grande indústria de bens de consumo, com público, com equipes, né, mais que vêm com mindset já desenhado nesse modelo. Nós estamos falando de ação social e educação.
Então, é um pouco diferente, né? Então, trazer essa consciência da importância dos desenhos, dos processos, que isso faz a diferença, que isso é disruptivo, inclusive, mas também contribui para a sustentabilidade da instituição. Foi um exercício, tem sido um exercício grande, mas que as pessoas têm entendido e a gente tem tido muito sucesso nisso. Para mim é um caso de estudo. Acho fantástico o trabalho que vocês estão fazendo. Uma coisa interessante aqui, né? Você escreve uma frase forte: compliance não é controle, é cuidado. Explica isso de um jeito que até quem odeia a história do compliance aí entenda. Tá, eu vou começar dando um exemplo que é muito comum. Ninguém gosta de cinto de segurança. Ninguém. Nem eu, nem você, ninguém, porque aquilo amarra a gente, não é confortável, mas a gente usa. A gente põe o cinto. O que nos leva a colocar o cinto? O fato de saber que eu estou prevenindo um risco, porque se eu tiver um acidente, esse cinto vai me proteger desse risco. Eu gosto de pensar que compliance é o nosso cinto de segurança. Bom ponto, boa analogia. Porque, claro que é complexo, claro que se eu não tivesse um monte de regramentos, de normativas, diretrizes, seria muito mais simples, muito mais fluido, muito mais leve, né? Mas é isso que nos protege, como falávamos no começo do nosso bate-papo. É tomada de decisão com segurança, com encaminhamento, com diretriz. Eu acho que quem odeia o compliance, talvez olhe para o compliance como algo que estão desconfiando de mim e querem me controlar. E não é pelo contrário. O controle é punitivo, porque eu vou identificar uma falha e vou ter que ter uma ação sobre ela. O compliance, ele é preventivo. Eu estou orientando a melhor forma de fazer. E se você segue o que está orientado dentro do desenho, e tem um porquê para isso, quer dizer, eu gosto muito de falar com a equipe, falo, gente, ninguém acorda hoje e resolve criar um regramento de compliance, né? Ele tem um porquê, ele tem uma origem, ou ele está sustentado numa normativa, ou ele tem uma legislação que regula, ou tem boas práticas, ou tem a fundamentação da ética. Alguma coisa está trazendo aquilo para que a gente construa aquele regramento. Então, eu acho que essa coisa do odeio ao compliance é porque vê isso como algo que engessa. Na liderança, algumas pessoas veem isso como retirar poder, porque você está dizendo, de alguma forma, para a liderança como ela pode, para onde ela pode ir, né? Então, acho que um pouco é isso. Mas eu gosto da analogia do cinto de segurança, assim. Não, eu acho fantástica a analogia do cinto de segurança, porque eu acho que é isso que é uma maneira de você ajudar a liderança a proteger a empresa dela mesma, assim, é fantástico. Pra mim é libertador, porque eu falo, pô, não, eu queria um aumento. Tá bom, beleza, eu também quero, mas tem uma regra aqui que os aumentos são dados a cada duas vezes por ano apenas. Tem épocas para fazer isso. Então, lá a gente discute. Isso deixa a liderança muito mais tranquila para poder trabalhar e a equipe também entende que não vai ter ninguém que vai furar essa bolha. Sim. Equidade, né? Que a regra é muito mais forte do que qualquer coisa. E o que você estava falando é fantástico. Cara, se o compliance, se as regras não estão boas, vamos mudar a regra. Maravilha, apareceu uma situação que a regra não consegue trabalhar, não tem a melhor solução, vamos mudar a regra, sem problema nenhum. Mas é importante ter uma referência, ter uma regra para ver o que a gente vai fazer ou não. E ter um embasamento, né? Não é vontade pessoal, né? O regramento, ele tem uma origem, né? E eu sinto, ao longo desses anos que nós estamos trabalhando a questão do compliance na organização, é que quando você deixa claro os porquês e como, o nível de resistência, ele diminui consideravelmente. Né? Não é porque eu quero, porque o presidente quer, ou porque o conselho quer, porque a assembleia decidiu, né? Porque a congregação é uma instituição de terceiro setor, então nós temos um estatuto, uma estrutura de governança muito bem desenhada, muito bem estabelecida, mas o compliance, ele nasce das necessidades da sociedade, das questões regulatórias, da própria questão da ética, né? Uhum. E não tem como a gente... Eu tenho uma brincadeira que o pessoal... Eu falo, gente, existe meia grávida?
Não, não existe. Então não tem meio compliance. Ou você tem compliance, ou você não tem o compliance. Porque não tem como dizer, ó, aqui cabe o compliance. Não, aqui não cabe o compliance. Então eu repito muito isso às vezes. Eu falo, gente, não tem meia grávida, não tem meio compliance. Ou tá, ou é, ou não é, né? Tô pensando aqui em outras coisas, é exatamente isso. E aí, pensando nessa questão que você comentou, né? Às vezes do líder resistente do compliance, que ele não quer perder poder e tal. Aí tem uma pergunta francamente aqui. Tem organização que é ética no discurso e frágil na prática. Esse é um dos sinais desse tipo de organização, né? Sim, sim. E não é fácil. Eu acho que, assim, a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes passa uma ideia de que se implanta governança e compliance em qualquer instituição com muita facilidade. Não é verdade. Não é fácil, porque você lida com pessoas, você lida com essa oscilação das pessoas, você lida com contextos, você tem uma sociedade líquida hoje, que até a questão da ética é um desafio. Então, pensa você dentro da organização, querer trazer todo mundo para a mesma página, olhando para o regramento, sendo cuidadoso, respeitando o código de ética, respeitando a questão da hierarquia e dos papéis que a governança traz, das responsabilizações. É muita gente para você trabalhar isso. E vão acontecer momentos em que você vai ter que fazer correção de rota, que você vai precisar fazer algum ajuste, que vai ter que, às vezes, rediscutir regras e olhar para isso. O que a gente precisa cuidar é para não ficar só no discurso, né? Então, é isso. Poxa, a gente tem um regramento. Uma pessoa quebrou esse regramento. Tem que ter uma gestão sobre isso. Porque senão você passa uma ideia equivocada de que o compliance só serve para estar lá no manual bonito, com um belo discurso, sem prática. Nós lá, ao longo desses anos, infelizmente, chegamos a demitir pessoas em função de quebra de regra de compliance, de má conduta, de quebra do código de ética. O nosso canal de ouvidoria existe para que as pessoas elas possam se manifestar e nós levamos isso muito a sério. Com o processo de due diligence, a gente faz um trabalho muito sério em relação a isso e, infelizmente, em alguns casos, a gente acabou tendo que realmente tomar uma ação mais drástica, outros orientativa, outros uma advertência. E, em alguns casos, nós tivemos que fazer demissão. Não tinha como, porque aquela pessoa não se encaixava nos valores, nos princípios, naquilo que a instituição acredita, e a conduta moral dela não foi adequada. Agora, se você não faz isso, você abre espaço para o time inteiro achar que é só falar no papel, é só papo. E aí o acompanhamento é importante também, né? E estimular. A gente vem pensando, porque o nosso trabalho de implementação da governança compliance, ele vem acontecendo, ele teve um momento mais histórico de lançamento de guia, enfim, e para esse ano a gente vem pensando retomar temáticas, porque também tem isso, se você você treina, capacita, orienta, tem o documento formal, mas se você não fica retomando isso, relembrando as pessoas disso, isso também pode acabar perdendo um pouco o foco. Então, para ficar só discurso é fácil, se você não abraçar, se você não trabalhar, se você não persistir, as pessoas vão falar, deixa lá, tá tudo bem. Não, é interessante, né? Você trouxe o Bauman para a conversa aí com o conceito do líquido, da modernidade líquida, sociedade líquida. Então, mas é interessante porque tem esse contraponto, né? Você tem a regra, que é o básico para viver em sociedade, e tem é tudo líquido, não sei o que, tudo desmancha no ar. Tá? Mas não, é o que você está falando, faz todo sentido. Fala, gente, maravilha, beleza, eu não tô negando Bauman, eu não tô negando Guy Debord, Sociedade de Espetáculo, eu não tô negando nada disso. Só que eu tô falando assim, a gente precisa, para viver em sociedade de maneira coordenada, sem nós terminarmos nos matando, né? Voltando para a Idade da Pedra e vão dar pedrada, vão matar. Que, cara, tem regra, tem um grande de regra que tem que ser respeitado. Sim. É o mínimo da convivência, né? E eu falo sempre, ser ético, eu só posso dizer que eu sou ética quando eu faço o que é certo quando ninguém tá olhando.
né? Então, assim, ser ético quando todo mundo está olhando, né, é uma coisa. Ser ético é fazer o que é certo quando ninguém está olhando. Né? Porque você está fazendo exatamente, você incorporou isso, você faz, e você acredita, e você vivencia. De novo, não é simples, não é fácil. Né? É um trabalho de muitas mãos, inclusive. A gente, dentro lá da congregação, nós temos parceiros que vêm nos apoiando nesse sentido, né? Vocês, temos assessorias na área de governança, temos assessorias na área de comunicação. Então, assim, você vai ter que buscar parceiros. Nós temos a alta liderança, que é a presidência, o seu conselho, que são os principais defensores e que nos apoiam, porque sem o apoio também da alta liderança, isso não acontece. E aí, para não ficar no papel, a alta liderança tem que se submeter ao que está desenhado. Então, assim, é importante isso, né? Porque é o exemplo, como se fosse o pai e filhos, né? Você está ali, se você não dá o exemplo, ou se você dá o exemplo errado, o teu filho vai seguir o exemplo errado. Total. Né? Então, nesse sentido, existe sim, muitas vezes as empresas acabam cometendo essa falha de desenvolver um excelente conteúdo, um excelente material, mas deixar isso meio de lado e não seguir com o processo. É como quem tem filho, né, sabe disso, educar dá muito trabalho. Porque é um processo de repetição, de contínua, né? E você fala, puxa, mas eu já falei isso tantas vezes, mas não, você tem que continuar falando, porque aquilo tem que ser incorporado, tem que ser, né? Tem que estar no DNA da pessoa e tem que entrar como cultura. E isso não acontece só porque a gente quer, é um processo. É interessante isso que você está falando, aqui a próxima pergunta. Na sua experiência, o que dá mais problema? Falta de regra ou rotina? É exatamente o que você falou. Você tem o processo, que é a camada intermediária, as pessoas que executam o processo, aí tem a regra. O que vai colar, o que vai misturar, né, organizar, como os processos têm que estar alinhados trabalhando com as pessoas, é a rotina. Sim, é isso. É o que você falou, todo dia. Todo dia repetição, todo dia. E assim, uma repetição educativa, né? Não adianta você só também, de novo, voltando lá para a autorregulação, né? Você perder a paciência, você querer vou baixar um decreto aqui e agora é assim. Não funciona. No mundo atual, isso não funciona. A gente precisa trabalhar culturalmente isso. E é um processo de rotina. A regra só vai funcionar se eu tiver com ela bem estabelecida numa rotina coerente e com frequências, né, que retomem isso o tempo todo, para as pessoas ficarem pensando sobre isso o tempo todo. E o que você está falando, mesmo incorporado no DNA, você precisa ter um sistema, você comentou dos órgãos que ajudam, que te faz fazer isso. Eu vejo aqui, né, que a gente implementou o conselho. A gente não tinha conselho, aí ano passado estruturou um conselho real com reunião de conselho. Mudou completamente a minha postura, porque eu sei que todo mês eu vou ter que prestar contas. Então, peraí, o que eu tô fazendo? Como é que eu vou conseguir? Qual que é a minha meta? O que o conselho espera de mim? É quase que uma... eu sei o que tem que fazer, eu sei as coisas são importantes, as ferramentas, mas eu não estava priorizando. O resultado é dar água pro vinho, pro conselho cobrando, falando assim, peraí, amigo, e aí, o que você fez? Não sei, que você sabe, nós sabemos, mas o que você fez? E eu acho que ajuda a gente também, eu também, claro, presto contas à presidência o tempo todo e presto contas quando requisitado ao conselho, né? E isso, assim, também nos leva a focar no que é importante. Isso. No que é estratégico. Porque também é da natureza humana que a gente foca em coisas que nos deixam em áreas de zonas confortáveis ou que a gente gosta de fazer. Então eu falo, nem sempre a gente vai fazer só aquilo que a gente gosta. Às vezes a gente vai precisar fazer coisas que a gente não gosta. E ter essa clareza dos papéis, esse processo de prestação de contas, ele faz também com que você, de novo, se autorregule, dê um direcionamento, se cobre, mas também o fato de ser cobrado, e de novo, compliance cuidando, porque assim, eu estou sendo cobrado para que eu faça aquilo que é importante, para que todo mundo ganhe, a organização ganhe, eu como gestor ganhe, os liderados, a equipe como um todo ganhe, né? É muito, muito importante, é a rotina, é o poder da rotina.
Você atua no ecossistema com escolas e programas sociais. O que muda quando a organização tem missão além do resultado? Eu pergunto isso porque eu estava lendo um artigo também que dava um contexto interessante, né? Acho que foi no Estadão, essa semana, onde o articulista ele comparava você construir uma casa no Brasil e você montar uma escola. Ele falava que era mais fácil quando você construir uma escola, uma casa, você contrata engenheiro, avalia um arquiteto, ele dá sugestões e tal, aí a coisa vai. Como a escola é muito difícil, porque tem muita gente dando pitaco, muita coisa, tem a regulação, e você vai medir o resultado disso, se medir, tem toda uma restrição de, como é que chama? Confidencialidade com as notas e tal. Depois de, sei lá, 20 anos, 10 anos que a pessoa vai passar no Enem, enfim. Como esse processo é desafiador, né? E para mim também foi desafiador, porque, querendo ou não, embora eu atuasse num sistema cooperativista, eu vim para a área social e educacional. Eu tinha um conhecimento do educacional, porque por muitos anos eu lecionei em algumas faculdades, então você tem uma vivência com o educacional. Mas quando você fala de educação de base, que é a nossa educação, e criança, então tudo fica muito mais complexo. Pega do zero e leva até a... E assim, os nossos stakeholders, né, são os pais, a comunidade, os professores, assim, é uma comunidade ampla e que é muito sensível, né? Nós repetidamente vemos situações envolvendo escolas, envolvendo situações desagradáveis. De novo, fruto também de uma sociedade que tem ficado cada vez mais complexa, então educar hoje também nessa sociedade é complexo. E aí a gente precisa tomar muito cuidado para essa estrutura de governança e compliance não sufocar o nosso core, que é educar, é a nossa missão, né? Então, ajustar, calibrar isso dentro desse ambiente é mais sensível. Imagino. Muito mais sensível. Assim, você dizer para um professor que ele não pode acordar hoje e resolver que ele quer trazer um coelho para a sala de aula, porque ele tem X dias para pedir, a área de compras tem X dias para comprar, e o fornecedor tem que ser um fornecedor totalmente legalizado. Então, o coelho não vai se materializar lá na sala dele. Porque Cartola. Na cartola. E, assim, ao mesmo tempo, existe aquela coisa como educadora, poxa, mas seria tão legal se a aula tivesse coelho hoje, né? Então você tem essa coisa do cuidado e esse ajuste fino que não é simples. Tem sim, a gente tem conflitos de agência, porque os interesses são diversos, são diferentes. Calibrar tudo isso é muito desafiador. Nossa, é um trabalho hercúleo. Completamente. Toda hora, mas é importantíssimo. É ele que faz as coisas acontecerem. Sim, e eu acho que é esse exercício de você envolver as pessoas, ter a sensibilidade de ter a escuta, de entender também as dificuldades da ponta, né? Se você vai numa situação muito de ditador, olha, a regra é essa, tem que ser assim. Agora, há momentos também que você tem que ser firme, que você tem que dizer, eu entendo, faço a escuta, eu entendo, mas para esta situação, o risco que isso vai imputar para a instituição não justifica correr esse risco. Então, nós não vamos poder fazer. Então, dizer esse não, mas explicando com tranquilidade o porquê que esse não pode acontecer. E eu não vou mentir, as pessoas não gostam, as pessoas te olham assim, né? Poxa, chata do compliance. Então, tem isso também, né? Porque faz parte do processo, de novo. É desafiador. Uma outra pergunta também, que acho que é a pergunta de $1 milhão aqui, é como manter a identidade e os valores e, ao mesmo tempo, profissionalizar a gestão, papéis e controles. Falando em chata, essa acho que é o... acho que essa é de $1 milhão mesmo. Eu acho que acredito que é a forma como a gente lida com o conflito. Eu acho que o conflito ele vai existir. Se a gente disser que não, mentira. E as pessoas pensam diferentes. Nem todo mundo concorda com você, nem todo mundo vai concordar. Muitas vezes você também tem que ter a tranquilidade de olhar e dizer, você, a equipe, né, a alta direção, de olhar e falar assim, poxa, esse apontamento que essa pessoa fez
tem sentido? Será que a gente consegue ajustar para conseguir atender tantas questões legais, burocráticas, necessárias, quanto as necessidades ali do dia a dia da operação? Então, esse jeito de tratar e lidar com as pessoas, essa escuta, o diálogo contínuo e aberto, né? Ele é extremamente importante e é um jeito de fazer gestão muito diferente do que eu aprendi, por exemplo, na época que eu fiz faculdade. O conceito de gestão ele era completamente diferente. Ele era a questão da hierarquia muito bem estabelecida, tomava-se a decisão e veio cascateando a decisão e quem estava lá embaixo executava, pronto, acabou, gosta, não gosta, é problema seu. Hoje não, né? A gente também hoje vive, acho que é um outro ponto importante, nós temos hoje dentro do ambiente, você deve ter aqui também, mas eu tenho lá de baby boomers a geração Z. Então, assim, como é que você não fala da mesma maneira com esse público? Você vai, para cada público, você também tem que trabalhar um diálogo diferente. Total. Né? Completamente diferente. Né? Eu acho que esse também eu acho que é um grande desafio da gestão da atualidade. Né? A diversidade comportamental, cultural das pessoas e como calibrar isso tudo para conseguir fazer com que o modelo que a instituição pensa e acredita como o melhor modelo de gestão, que ele aconteça da melhor forma. É desafiador, é o que você está falando, né? Quando eu estava me formando, a gente tinha muita referência do modelo comando e controle, né? Exatamente. O Hinsberg, do Peter Drucker. O famosão lá, como é que é? A negócio organização para os resultados. Depois você tem a mudança, vai para o BSC, que é uma coisa um pouco mais conectada de processo. Aí vem agora, o que é? Não, é OKR, não é OKR, é não sei o que. Aí você meio que vai, vamos pro básico lá atrás, e acho que ainda você não consegue. Acho que em todas as respostas que você está dando, tá muito legal, porque você está mostrando a experiência, a realidade. Não é simplesmente, gente, tem que ser uma esfinge, respirar e tá tudo muito bem, tudo tranquilo, as pessoas são felizes. Não é. Você está mostrando exatamente isso, é muito legal. Mas tem o que eu sempre brinco aqui, que cada vez mais a gestão, por ser uma ciência humana, mas também tem o racional, é metade arte, metade técnica, porque você escolher qual técnica usar naquele momento e escolher o quanto você vai ser flexível, o quanto não vai, é duro, é uma experiência, né? Essa pergunta que até é a próxima, né? Como é que qual é o melhor equilíbrio entre centralizar e deixar solto demais? Se você solta, você não consegue garantir que a ponta vai estar com a mesma calibração de arte e técnica. É um desafio enorme. Se você engessa demais, centraliza demais e controla demais, você começa a perder performance, você começa a ter pessoas altamente dependentes que não vão conseguir tomar decisões, a instituição perde competitividade. Se você solta demais, você, principalmente no nosso segmento que é altamente regulado, você começa a incorrer em riscos porque você está dando liberdades que talvez não sejam adequadas para aquele contexto. Hoje é o coelho, amanhã é o jacaré, depois é um urso. Enfim. Então, qual é a questão aí? E, de novo, não tem resposta fácil para isso. Achar esse equilíbrio é um exercício diário de você acompanhar. E, de novo, quando você tem as normativas, as diretrizes, todos os regramentos bem estabelecidos, você delega com muita tranquilidade, porque você também tem um pano de fundo que é o que você vai acompanhar. Mas o delegar não é abandonar. O delegar é confiar que a pessoa que recebeu aquele desafio, aquele trabalho, ele vai executar, mas você, como liderança, vai acompanhar, vai orientar, vai fazer correção de rota se for necessário, até para que ele
ganhe mais autonomia ainda e aprenda e se desenvolva. O que eu vejo muito dentro das organizações são organizações que ou ingestam demais e que são controladoras demais e personificam a gestão demais, organizações que querem se colocar de uma forma extremamente aberta, moderna e deixam solto demais e perdem um pouco a mão, né? Então, delega, acredita, confia. Primeiro monta uma equipe que você confia, né? Porque se você não tiver uma equipe que você confia, você não vai delegar, né? Você não vai conseguir seguir com essa trilha. Depois, delega, mas acompanha. É o papel, né, do gestor acompanhar, orientar, ser apoio, tá lá e se errar, erramos juntos. Não tem essa de você, né, ele errou, eu não sabia disso, não. Eu sempre falo, o gestor, ele tem que saber o que está acontecendo. E se a equipe erra, ele errou junto. Ou ele errou às vezes, ou ele errou mais, porque ele não acompanhou. Então, essa coisa de, não é comigo, não, é com você sim. E o equilíbrio. Tudo na vida, né? É equilíbrio. Total. Vamos agora na parte de história, né? Contar um exemplo de decisão difícil. Quando o coração quer uma coisa, mas a governança precisa segurar. O que você tem para contar para gente? Olha, nós atuamos com vários programas de ação social, desde creches, contraturnos escolares, moradores de rua. A gente tem programas extensos aí. São Paulo, Recife, região norte, Santarém, nós estamos meio que pulverizados, e Campinas. Quando você atua com ação, com projetos, né, sociais, o fator humano, ele é muito forte, ele é muito latente e a gente toma consciência, né, dos desafios mesmo da sociedade, das dificuldades, enfim. Então há uma tendência da gente sempre querer fazer o melhor, querer resolver coisas e manter a racionalidade neste processo é muito difícil. Imagina. Então, há situações em que, às vezes, o gestor daquela unidade vai ligar e vai dizer, olha, eu sei que não pode, mas essa pessoa, ela precisava tanto. E aí você vai, lógico, buscar alternativas legais possíveis para ajudar, mas você também vai ter que ter, segura lá o coração e dizer, olha, isso tá, a gente vai colocar a instituição em risco por isso, então a gente não pode. Então, chega final de ano, a gente tem, às vezes, uma coisa muito... A nossa comunidade, ela é muito... Os pais, a gente tem muita parceria com os pais dos colégios que apoiam os nossos programas. Então, a gente tem movimentos de doação, tem uma série de coisas, mas que a gente precisa trazer. E é muito difícil, porque as pessoas querem ajudar, querem contribuir, mas você tem que dizer, olha, que bom, a gente quer muito ajuda mesmo, a gente precisa, porque a gente vai ajudar, né, a ponta, mas tem regramento para isso. Então, isso é muito difícil, o coração sofre. Nossa, imagina, é muito desafiador essas coisas. Vamos para o próximo ponto de sessão aqui de controles internos, enfim. Você fez certificação de controles internos e fala em risco com clareza. Me dá um dicionário. O que é um controle interno para gente normal? Controle interno. Um exemplo. O controle interno, quando a gente pensa, né, dentro da organização, é o acompanhamento. Né? É o acompanhamento. Então, você vai acompanhar. A palavra controle, né, ela tem uma conotação de punição. Não pode. Né? Então, tudo que é auditoria interna, controle interno, não é isso. Né? Na verdade, você estabelece o que precisa ser feito, como precisa ser feito, por que precisa ser feito, e você vai fazer o acompanhamento disso. Então, o acompanhamento disso é uma forma de controle no dia a dia. Depois, nós temos mecanismos de controle dentro das organizações. No nosso caso, nós somos obrigados a ter auditoria externa. Nós temos que publicação de balanço, né, faz parte do nosso acompanhamento. Então, isso é um ponto
que às vezes as pessoas acham que a gente está olhando com desconfiança, e não é isso, né? Porque a memória falha, os processos, às vezes você deixa de registrar. Então, o controle ele vai assegurar que tudo está efetivamente como deveria estar, né? Mas o controle ele tem esse papel também de cuidar, porque você vai fazer um trabalho de correção de rota, de direcionamento. Se você não controla, você não descobre, só vai descobrir muitas vezes lá na frente. Quando explode. Né? Quando explode. E aí tem uma questão de impacto, né? Então, o controle, ele é importante porque também a gente tem e clareza do impacto e, assim, no que a gente coloca controle? A gente coloca controle naquilo que está quente no mapa de risco, que faz sentido. Você não vai controlar, né, detalhes. Você vai controlar aquilo que faz sentido, que está dentro do impacto, que tem impacto e está dentro da zona de calor lá do mapa de risco. Esses a gente põe um nível de controle maior. E aí, claro, há um acompanhamento, um direcionamento para as demais questões, mas nesse você não tem muito jeito, assim, de não ter o controle, né? Eu lembro, uma empresa que eu trabalhava tinha um negócio que chamava Business Impact Analysis, que era exatamente isso. Cara, o que a gente corre na hora? Parou o faturamento. Parou o faturamento, vamos correr. Depois disso, começou a faturar, mas está apurando errado o imposto. Tá apurando, depois disso, o que é? Não está carregando. Daí você tinha toda uma linha, exatamente o que você falou, um mapa de calor do que atuava dependendo do risco. E aí nós temos a questão por exemplo, no caso nosso com escolas, o risco reputacional, ele gigantesco. É altíssimo, né? O risco regulatório, ele é altíssimo. Então, tem coisas que não dá para a gente não ter o controle. É importante, mas, de novo, não é punitivo, não é caça às bruxas, é cuidar para que o que foi desenhado aconteça como foi desenhado e, mais uma vez, protegendo a missão da instituição, protegendo as pessoas, protegendo a perenidade da instituição. Que até coloquei aqui depois uma pergunta, né? Onde mora normalmente o risco financeiro, processo ou pessoas? No caso de vocês, eu acho que pessoas é o mais arriscado. Beleza, alguém a gente não conseguiu receber um boleto que era de alguém, beleza, ok, tem um problema, mas você vai resolver de outro jeito. Uma criança ficou presa no banheiro e ninguém viu e passou um dia, 2 Meu Deus. Vida que segue. Não pode, né? Dinheiro você recupera, reputação é muito difícil, né? Construção de confiança, reputação, ela é muito difícil. Então, o risco financeiro, ele é um risco importante? Ele é, claro, ele tá conectado à sustentabilidade da instituição, então ele é um risco importante. Mas o reputacional, ele é o nosso maior risco, porque, em especial, no segmento da nossa atuação. Os pais precisam acreditar e confiar que o bem mais importante. Que é o bem mais importante deles. A gente cuida, né? Tá formando, ajudando a formar, contribuindo na formação de algo mais precioso que é o filho dele. Então, assim, isso não dá para brincar. A tolerância é zero. Eu imagino desafio. Você tem que ficar cuidando ali do bem mais precioso de um monte de gente. E aí, ainda na fase que eles estão mais... As crianças estão mais fazendo coisa errada, assim, estão experimentando. Felizmente, eu tenho muito orgulho da instituição em que eu trabalho e muito orgulho de dizer que as nossas escolas, elas são escolas de referência nas cidades onde elas estão. Né? Então, um alto nível de qualidade. E acho que é bacana, né, dizer do princípio essencial da nossa instituição. O nosso fundador, ele tinha como princípio essencial educar mentes e corações, que é a educação integral, né? Então, há 200 anos atrás, 2 séculos atrás, o nosso fundador falava de uma formação integral do ser humano. E a gente mantém e cuida muito disso. E aí, quando você pensa que você está formando mentes e corações, então esse desafio é maior, porque eu não sou uma escola conteudista, que eu vou simplesmente fornecer conteúdo para aquela criança ao longo dos seus 12 anos de formação, no final dele ela passar no vestibular. Eu estou formando um ser humano, e formar um ser humano, o desafio é maior ainda, né?
Não, sem dúvida. Eu estudei em Rio Claro, sou de Rio Claro. A escola que eu estudei era secular também, fundada em 1883, se não me falha a memória. E era sempre essa pegada de, beleza, vestibular é consequência, a gente quer formar a pessoa. Então, a quantidade de coisas que tinha à tarde para você ir, leitura, oficina de marcenaria, cara, é tão importante para mim hoje, né? Eu falo que eu quero também para minha filha, puxa, vamos formar para valer? Vestibular, beleza, se não passar no A, passa no B e vida que segue. Agora, o resto, né, tipo, da formação, tomar a decisão de valor... É a base, né? É. Base. Se você dá uma boa base, o resto... E aí, assim, a gente tem... particularmente, eu tenho muito orgulho. Nossas escolas, elas são referência. Elas têm uma educação privilegiada. Nós temos à frente dessas instituições pessoas muito sérias, educadores, professores que de verdade vivenciam, acreditam, que compram o projeto, né? O nível de engajamento e comprometimento altíssimo. E o muito bacana disso tudo é que essa expertise do educacional nós levamos para os nossos programas sociais. Então, esse mesmo cuidado que a gente tem aqui com as escolas, nós levamos para as ações sociais, e esse mesmo cuidado ele acontece no dia a dia com essas crianças que estão conosco nos nossos programas sociais. E aí é a história de levantar de manhã, apesar de todos os desafios que nós estamos comentando aqui, saber que você vai trabalhar por um propósito, que é completamente diferente de trabalhar por resultado ou simplesmente por lucro, né? Exato. Então, é uma outra proposta, é um outro olhar. Os desafios são os mesmos, às vezes até maior, como falávamos aqui, mas você trabalha por propósito. Então, você sabe, você vê lá na ponta o impacto, né? Então, a gente vibra com cada adolescente que passa em cada instituição, que entra em medicina, que vai para o MIT. Assim, com todos eles, né, com as conquistas, pequenas conquistas. Nós temos alunos que são bolsistas, que entraram em excelentes universidades. Nós temos legados históricos de ex-alunos que são profissionais de extrema competência e reconhecimento de carreira. Então, isso, você olha e fala assim, poxa, eu levanto de manhã, os desafios existem, é muito difícil, como em toda e qualquer instituição, mas o propósito que nos move, ele é outro. Muda a vida real. Acho que a única coisa que pode mudar realmente a vida de uma pessoa é a educação. Sim, eu Só também isso. Eu acredito nisso. Tipo, acho que é fantástico isso quando você entra lá, pega a pessoa no começo e forma um cidadão muito melhor que vai impactar. E a maioria das pessoas que eu conheço que tiveram essa oportunidade são eternamente gratas a isso. Sim. Elas também vão trabalhar para impactar mais gente. Sei lá, eu vejo hoje na única fundo de endowment, a gente, vamos doar, vamos fazer, Sim. A gente conseguiu. Cara, vamos mais gente. Infelizmente, no Brasil, essa cultura ainda ela não está muito forte. A congregação ela é uma instituição internacional. Nós estamos presentes em 17 países. Então, a gente tem uma presença importante. Nos Estados Unidos, as nossas escolas lá, e essa questão de quem recebeu retornar para a escola, doar, ela é uma cultura muito forte e é muito bacana, né? No Brasil a gente percebe que isso está começando, né? Culturalmente isso ainda não é tão forte, mas faz muita diferença na vida de quem está lá, né? Do dia a dia, de quem vive lá o dia a dia, isso faz muita diferença. Nossa, sim. Uma dica prática aqui, regra de bolso, né? Uma regra simples para o gestor, que muita gente comenta, se não dá para auditar, não dá para confiar. Onde está o erro aqui? Você concorda? Doideira? Eu não concordo, mas tudo bem. Não, eu acho assim, se eu colocar só pela perspectiva do processo, porque assim, o que eu audito? Eu audito o processo. Uhum. O que está escrito, se aquilo está sendo executado, se o regramento está sendo cumprido, enfim. Mas existe algo muito maior, que são as pessoas. Claro. Né? Então, assim, você tem que ter clareza que é um misto de processos e de pessoas. Então, essa história de, se não dá para auditar, não, eu também não concordo. Acho que não faz muito sentido. Porque eu acho que é importante o processo da auditoria justamente para entender e ver onde está errando para poder ajudar. Correção. É isso. Porque senão, porque o que eu já vi na minha vida de gato que as pessoas dão para poder aparecer ok na auditoria...
assim, é infinitas possibilidades. Tem um negócio que criatividade aflora, é o gato na auditoria. Tem de tudo. Tem de contratar pessoas, atores, Sim. a produzir evidência, enfim, tem um monte. Mas exatamente falou, é correção. Acho que vou dar um exemplo, programa 5S. Total. Nossa, aí o que acontece? No dia da auditoria, todo mundo limpa tudo, tá tudo lindo, maravilhoso. Eu tenho só uma caneta Bic na minha mesa, tudo é exemplar. A auditoria passou, as bolsas ressurgem, as canetas reaparecem. Então, assim, não faz sentido. Se eu não estiver trabalhando de verdade, de novo, volta lá no começo da nossa conversa. Cultura, estar no DNA. É isso. Eu posso fazer a auditoria que for. É isso. Ela ajuda na gestão, no controle, mitiga risco, mas ela não resolve. Porque se as pessoas não estiverem engajadas, não vai acontecer efetivamente. Vamos caminhando para o nosso bloco final aqui, mas tem várias perguntas ainda aqui, ó. Essa pergunta é complicada. Você fala de incorporar no dia a dia, né? Essa questão de todo dia trabalhando. Mas como você faz a cultura mudar sem uma guerra interna? Você já falou um pouco de algumas mudanças que não tem jeito, às vezes tem que ser, mas como a gente faz isso? É contexto, é explicação, é escutativa? É o diálogo. É o diálogo. E assim, não romantizando, porque é difícil. E se a gente disser que não existe momentos de conflito, a gente está mentindo. Existem, claro. Existem. Mas é importante que os conflitos eles sejam focados no problema e não nas pessoas. E a pessoa, o outro lado, ele entenda que o que está sendo discutido lá é o bem maior da instituição e não o que ela acha ou a questão da vaidade, às vezes, né? Do meu ponto de vista. Eu abro mão facilmente do meu ponto de vista se eu entender que eu estou equivocada e que o que a outra pessoa está dizendo é melhor para a instituição. Então, trabalhar esse diálogo, essa conscientização e trazer tranquilidade também para que as pessoas possam dizer o que elas pensam. Porque aí, quando você consegue ouvir o que as pessoas pensam, você também consegue fazer essa construção de uma forma muito mais saudável. E quem contribui para a construção vai respeitar, vai valorizar. Agora, não é simples, é desafiador e temos pessoas e pessoas. Tem pessoas que estão afim, que querem jogar esse jogo, e tem pessoas que, por N razões, não estão afim. São hostis. São hostis, são sentadas na posição. De novo, questões geracionais também, isso tem respostas diferentes. Então, o grande desafio volta de novo, né? No diálogo, na escuta, nas pessoas, nas relações. E você deixar claro os porquês. Foco no problema, foco no que é melhor para a instituição. E não e na individualidade de cada um, ou no que cada um acha que é importante. E essa pessoa, às vezes, resistente pode ser a liderança também. Muitas vezes. Porque, às vezes, a liderança ela vai olhar para algumas questões, e aí diferentes níveis de liderança, porque elas sentem que você está tirando poder, que você está determinando como ela tem que trabalhar o tempo todo, que você está... E tem uma questão também, acho que é importante, porque assim, a questão da governança e o compliance, a gestão hoje, com esse formato, né, da atualidade, ele é recente no Brasil. Se a gente parar para pensar, isso, foco em pessoas, esse tudo é algo recente, né? Mas nós temos pessoas, principalmente na nossa instituição, que estão lá há décadas. Né? E aí também eu acho que a gente tem que respeitar o legado dessas pessoas que trabalharam e fizeram o melhor delas e entregaram o melhor delas em um ambiente que elas não tinham todo esse suporte e elas aprenderam a trabalhar dessa maneira. Então você também fazer uma conversão, né, para um novo modelo sem respeitar, sem entender esse legado, essa história, também eu acho que é desrespeitoso. A gente precisa cuidar disso. Claro. Né? E quando você cuida, a pessoa sente que você valoriza a experiência, valoriza a história, que você está ouvindo, e você faz a contrapartida com a defesa do que você como instituição acredita, há uma tendência a gente obter sucesso. Mas é trabalhoso, não é simples. E aí uma outra pergunta ainda nessa linha: qual briga que vale a pena comprar, né? Qual briga que você fala assim, não, tipo,
Como é que você mede isso? Isso aqui é assim e acabou. Porque o que você falou foi muito interessante. O guia de compliance, o guia de regras, esse tipo de coisa, já é um bom guia para ver qual briga compra ou não compra, mas às vezes tem a parte política, às vezes influencia bastante. Como é que é uma regra assim, beleza, isso aqui vale a pena comprar de briga, isso aqui não? As brigas que eu compro, as que precisam ser compradas para proteger a instituição. Tá. O sistema. O sistema. Nesse momento, você não pode olhar a pessoa, a individualidade, você tem que olhar a instituição. Às vezes não é bom nem para mim. Seria mais confortável. Fecha o olho. Fecha o olho e deixa seguir. Quando diz respeito à sustentabilidade, perenidade da instituição, essas eu não deixo passar. Essas eu vou comprar a briga e vou insistir e vou até o final, porque eu efetivamente entendo que é importante para a instituição. Eu acho que é tirar da pessoalidade e olhar para o que é melhor para o todo. No que diz respeito à gestão com as pessoas, aquilo que beneficia a maioria. Então, a questão da equidade, do cuidado geral com tudo. Isso acho que a gente não pode, como gestor, não pode abrir mão. Você tem toda a razão. Acho que não há performance que pague uma transgressão que prejudica todo mundo. Exatamente. Eu tô totalmente alinhado. Dicas de livro. Que livro a gente pode indicar para o pessoal aqui? Nossa, tem... Não precisa ser no tema, pode ser aberto. Eu gosto muito do Simon Sinek, que ele tem alguns livros interessantes sobre gestão, sobre pessoas. Recentemente eu comprei para minha equipe Juntos Somos Melhores. Isso eu não li ainda. E ele é muito... Ele tem uma proposta diferente, né? É o cara do Comece como Porquê lá? Comece pelo Porquê. Isso. Eu concordo totalmente com ele do Comece pelo Porquê. Esse eu já li, esse eu gostei. Porque Juntos Somos Melhores é o que eu efetivamente acredito. Ninguém é bom sozinho o suficiente, ninguém dá conta. Uma vez eu assisti uma palestra do Cortella, e isso ficou na minha cabeça de faz tempo, né? Que nós somos anjos de uma asa só. Para a gente voar, a gente precisa do outro. Ninguém voa com uma única asa. Bom ponto. Essa fala dele me marcou, né? E eu tenho procurado trazer isso para a minha vida. E esse autor, ele trabalha muito, né, a questão das relações, e esse livro em especial, ele é muito fácil de ler, você lê em meia hora o livro, porque ele tem uma proposta um pouco diferente, mas ele fala da importância de trabalhar juntos por um propósito. Então, é um livro que eu gostei bastante. Assim, se a gente for pensar na teoria da governança, a gente tem uma biblioteca infinita de livros. Se formos pensar em gestão também, a gente tem uma biblioteca infinita de livros. Mas esse autor, ele tem algumas provocações, eu começo pelo porquê, ele tem algumas provocações que são interessantes. Não, ótimo, ótimo. Um mito sobre compliance. Mito sobre compliance. Que compliance é regra. Bom ponto. Compliance é de segurança, nunca mais vou esquecer essa. E assim, acho que esse mito, ele é muito forte, mas ele ainda é estimulado, né, por muitas pessoas, que ele é regra, né? E que ele existe porque a gente não confia nas pessoas. Total. Esse é um baita mito. Esse é um mito que eu ouço bastante. Uma frase que você repetiria para qualquer gestor. Eu vou falar uma frase do nosso fundador, porque eu falo muito ela desde que eu entrei na instituição. Ele tem uma frase que ele diz que nós temos que ter competência para ver, mas coragem para agir. Verdade. Não basta só ter competência, enxergar, se eu não tiver a coragem de agir para o bem maior, para aquilo que é necessário. E daí, quando a gente pensa em governança, compliance, os desafios da gestão, competência para ver, porque aí a gente tem que se preparar, tem que ter formação, tem que ter base técnica para ter a competência, mas o fator humano da coragem para agir, para poder fazer acontecer. Não, perfeito. É interessante isso que você falou, né? A coragem pressupõe medo. Eu sou corajoso. Corajoso é o cara, eu tenho medo, mas enfrento meu medo. Não é, eu não tenho medo. Eu não tenho medo, é maluco. Vou fazer qualquer coisa e não tem problema. Mas calma, ó. E a coragem de agir também, no sentido
de que nem sempre é confortável mexer com aquilo, né? Não é nem questão de medo, é assim... Nunca é. Vai me dar trabalho, vai me dar problema, um monte de gente vai deixar de gostar de mim, mas é importante para a instituição, então eu foco de novo, né? Coragem para agir. Não, fantástico. Foi muito bom o papo, adorei aqui, nem vi a hora passar. Eu também não. Eu vi várias coisas interessantes, a gente aprendeu bastante sobre isso. Muito obrigado, Giane, por ter dado essa hora aqui com a gente, foi muito legal. Acho que foi um dos, francamente, mais legais, porque você falou exatamente o que precisa para ir fazendo. Não teve uma coisa de, não é fácil, pessoal, só lê o capítulo 3, o livro 4, não sei o quê, e vai lá e implementa. Não, é difícil. É difícil. Dói. As pessoas não vão gostar de você às vezes, você tem que dar contexto, ouvir, tá? É trabalhoso todo dia, igual educar uma criança, que é desafiador, um filho. Então, muito obrigado por isso. Eu que agradeço a oportunidade, foi uma experiência muito bacana. Espero que de alguma forma a gente possa contribuir, né, com quem está com esse desafio, e eu diria para as pessoas que é possível, tem ferramental, tem instrumentos, mas é o dia a dia, é o educar um filho, é o passo a passo, é começar pequeno, devagar, mas firme na rotina, mantendo o propósito para chegar no resultado final. Não, muito obrigado. E você, espero que tenha gostado. Se gostou, comenta, pergunta, a gente encaminha depois as perguntas para a Giane. Curte e coloca lá para seguir a gente. Estamos bastante contentes com o aumento do número de seguidores, o alcance que nossos vídeos estão tendo. Então também muito obrigado para você que nos acompanha. Até mais. Até mais.